Presta atenção no que aconteceu com o dente dessa paciente. Dá uma olhada aqui, ó. Vou mostrar para você o seguinte. Essa paciente, ela teve uma fratura, olha só. Aqui, ó. Tá? Essa fratura, ela é tão profunda que foi indicado fazer a extração desse dente. Vou falar um pouquinho para você sobre a implantodontia na área estética. A implantodontia na área estética não é tão simples assim. Não é só extrair o dente e colocar um implante. Atualmente, já se conhece os eventos que vão acontecer após a extração dentária. Quando você extrai um dente, você vai ter um processo de atrofia daquele osso que sustenta aquele dente. O que significa isso para você que não é cirurgião dentista? O que significa isso para você que não está interessado na odontologia, mas pode ser que você tenha perdido um dente ou pode ser que você precise fazer um implante na área estética? Toda vez que é perdida uma raiz, o tecido diminui. O tecido ósseo, ele é um tecido dinâmico, é um tecido que ele se estimula através de processos mecânicos. Como funciona? Quando a gente mastiga, por exemplo, a nossa raiz, ela tensiona, ela comprime o tecido ósseo, esse tecido ósseo sofre um estresse mecânico, esse estresse gera microtrincas e essas microtrincas vão ser reparadas. O reparo é feito por supercompensação. Toda vez que você tem uma trinca óssea ou uma fratura, você vai ter ali um reparo com um osso mais denso. Então o tecido ósseo que sofre mais carga, ele vai ficando cada vez mais denso. É exatamente igual à musculatura. Você não vai na academia, você não puxa ferro, você não faz força. E aí aquele seu músculo que foi microlesado, ele não vai sofrer um processo de reparo, só que ele vai reparar recrutando mais fibras e ele vai ficar maior. Então se você quer ter um músculo maior, basta que você estimule mecanicamente mais esse músculo. Com o tecido ósseo é exatamente a mesma coisa. Quem que estimula o tecido ósseo que sustenta os dentes? O próprio dente. Então você tem a raiz, ela está dentro de um tecido ósseo que é bem fininho, mas ele tem volume, porque ele sustenta a raiz. Você mastiga, passa carga, aquele tecido ósseo se mantém ali estimulado. Tirou o dente, vai fazer isso, vai reduzir. Reduz para trás, reduz para cima. O que fazer quando fazemos uma extração para que possamos ter um resultado como esse? Esse aqui já é o implante. O contorno gengival está na mesma posição. As papilas, elas estão na mesma posição. Então, se você vai fazer um processo de extração e colocação do implante, você precisa estar certo que o seu dentista vai utilizar os protocolos internacionais para realmente te entregar um resultado como esse. Olha esse desenho, isso aqui é um esquema, tá? Isso aqui é um desenho que eu utilizo para dar aula. Eu viajo o Brasil todo dando aulas e palestras. Eu ensino centenas de dentistas ao longo dos anos a fazer a implantodontia de forma adequada, de forma previsível, para entregar para os pacientes resultados excelentes. Só de você ver isso aqui, você já vai saber o que eu estou falando. Ó, aqui é uma raiz dentro do tecido ósseo. Desse lado, é mais ou menos o que é o implante e a coroa presa no implante. Olha esse espaço que tem aqui. Então, esse tecido ósseo que é bem fininho, ele tem uma tendência a diminuir de tamanho e se ele ficar fino, ele vai retrair. Então, ele tem uma tendência a subir. O que nós temos que fazer aqui para manter esse tecido em posição? Sempre raciocinar. No momento de uma extração dentária, raciocinar nos enxertos que nós vamos colocar aqui. Em relação a enxertos de tecido mole. O que é tecido mole? Gengiva. Aquele pedacinho de enxerto que remove do céu da boca e você leva para uma região que está deficiente. 100% dos casos estéticos, ou seja, 100% dos tratamentos que envolvem a estética
tem a indicação de ter colocado um enxerto. 100% das extrações feitas em dentes da frente demandam a colocação de enxerto retirado do céu da boca, ok? Então, se você está procurando um cirurgião dentista, primeira característica que você precisa saber dele: você, dentista, que quer me fazer esse implante, você vai utilizar enxerto de tecido conjuntivo? Você vai utilizar enxerto para compensar a atrofia que vai acontecer? Grande parte dos casos também demandam enxertos aqui nessa região. Se você tiver uma certa distância do teu implante até esse tecido ósseo aqui, é necessário colocar enxerto ósseo. Esse enxerto ósseo ele pode ser de origem bovina, ou que seria enxerto retirado de osso de boi. Esse enxerto ósseo pode ser de origem própria, que nós dentistas chamamos de enxerto autógeno. Ou seja, nós retiramos o tecido da parte posterior da sua maxila e fazemos o preenchimento dessa região para que ela não fique oca e para que você não tenha atrofia aqui. Ah, mas é osso bovino? Pega do açougue e faz um processamento? Não, tá? As empresas que produzem esse tipo de enxerto, elas criam o próprio rebanho para fazer a retirada do enxerto ósseo. Então é extremamente seguro. Não existem relatos na literatura de transmissão de doenças, por exemplo, a vaca louca. Não existem relatos na literatura de nenhum tipo de rejeição desse tipo de material. Existem falhas, existem momentos em que não se forma osso, porém não uma doença como a vaca louca. Olha esse caso aqui. Esse caso é um caso muito mais grave, um caso de um problema muito mais avançado. Eu não mostrei para você lá no início aquela situação de fratura dentária, eu não mostrei para você lá no início aquela situação em que nós fizemos a extração. Então, nesse caso aqui, o paciente teve uma fratura, foi num dentista ou por conta própria colou esse dente de volta na posição e deixou isso como estava. Aconteceu aqui uma infecção, essa infecção inflamou toda a região e fez com que esse paciente tivesse uma perda considerável do tecido ósseo aqui dessa parte externa. Uma perda também considerável do tecido gengival, a causa de uma recessão gengival aí. Esse caso é um caso muito mais complexo de se resolver do que aquele primeiro caso que eu mostrei para você. Então, se você se inclui nesses pacientes que tem aí uma fratura, que tem situações em que inflama com frequência, chega a formar uma bolinha, essa bolinha estoura, ela enche, ela sai pus, você precisa procurar um dentista, porque o teu problema ele pode se transformar num problema com sequelas irreversíveis. Nesse caso, tivemos que fazer 2 cirurgias, uma cirurgia para trazer o tecido mais para baixo, uma outra cirurgia para extrair e colocar o implante, e mais aí vários procedimentos altamente complexos para conseguir entregar para o paciente um resultado como esse. Esse é um resultado que ficou excelente, mas é um caso que realmente nós tivemos grande dificuldade para fazer. Um caso que demandou muito planejamento, demandou realmente a gente utilizar todos os recursos e todo o nosso conhecimento para conseguir entregar para o paciente um resultado como esse. Eu não quero que você necessite fazer esse tipo de procedimento, várias cirurgias, enxertos repetidos. Eu não quero que o seu caso se torne um caso tão complexo. Eu quero que você previna os seus problemas. Então, se você tem uma fratura, não deixe de tratar, não deixe de remover imediatamente essa raiz. E se você tem problemas recorrentes na área anterior, é interessante que você faça consulta com o cirurgião dentista para diagnosticar esse tipo de problema. E para casos em que não houve infecção, não houve fratura, simplesmente a instalação do implante. Esse é um caso que foi feito sem a compensação
com enxertos. Quem é um implante aqui, ó? Esse canino é um implante. Olha o que aconteceu aqui no rebordo. Olha o que aconteceu com a cor da gengiva. Esse caso nós vamos ter que tratar com enxerto agora, mas é um caso que, se tivesse feito os enxertos no dia da cirurgia do implante, não demandaria esse tratamento. Um outro caso aqui, ó. Olha só, esse caso tinha um implante que foi feito de forma mal posicionada, sem a compensação dos enxertos e ainda um mau manejo protético, ou seja, na hora de fazer a coroa protética, o dentista teve grande dificuldade, inclusive colocou uma gengiva artificial bastante feia aí para a paciente. A paciente com certeza não teve uma experiência adequada, com certeza não teve uma experiência boa no cirurgião dentista. O que nós fizemos? Removemos o implante que estava mal posicionado, fizemos os enxertos necessários e entregamos uma nova prótese sobre o implante. Comparando com o que era antes, olha o quanto nós conseguimos ganhar de tecido, olha o quanto nós transformamos esse caso, que era um caso extremamente complexo, num caso excelente, num caso maravilhoso, e agora a paciente pode sorrir com segurança, pode mastigar com tranquilidade e pode usufruir do que ela merece, que é um sorriso bonito. Nós estamos sempre nos dedicando a aprimorar as técnicas, a melhorar o nosso dia a dia clínico para poder atender muito bem os nossos pacientes. Quanto mais complexo o caso, mais desafiante, mais vontade a gente tem de atender o paciente. Porque vencer os desafios na odontologia é algo que nos satisfaz muito. Eu sou professor, eu já formei 10 turmas de curso de especialização, mais de 25 turmas de curso de imersão em cirurgias, são centenas de dentistas que já aprenderam essas técnicas comigo, são centenas de dentistas que já puderam melhorar o seu desempenho clínico através dos conhecimentos que eu venho compartilhando. Se você tem vontade de saber minha opinião, se você tem vontade de fazer uma consulta, manda um WhatsApp para nós, liga para a nossa clínica, agende a sua consulta. Eu tenho certeza que eu vou poder te esclarecer muito. Tenho certeza que você vai sair daqui muito mais elucidado sobre um problema que você possa ter. Um grande abraço e até a próxima.